Em toda a história da humanidade, bilhões de pessoas viveram e morreram. Nascimento, vida, morte. É o padrão universal, o ciclo inescapável que define a existência humana desde o princípio. Mas houve um homem que quebrou esse padrão. Um homem que nunca experimentou a morte. Um homem que caminhou sobre a Terra por 365 anos e então simplesmente desapareceu porque Deus o levou. Seu nome era Enoque. A Bíblia dedica apenas alguns versículos à sua vida, mas essas poucas frases contêm uma das declarações mais misteriosas e poderosas já registradas. Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus o levou. Sem sepultura, sem funeral, ninguém ficou para trás. Simplesmente se foram. Levados da terra para o céu ainda em vida. Por milhares de anos, a história de Enoque fascinou crentes, estudiosos e buscadores. Quem era esse homem? O que o tornava tão diferente a ponto de Deus escolher removê-lo da terra de uma maneira concedida a apenas uma outra pessoa em toda a Escritura? O que significa caminhar tão intimamente com Deus a ponto de escapar da própria morte? Neste documentário, vamos desvendar a história nunca antes contada de Enoque. A 7ª geração depois de Adão, que viveu em um mundo mergulhando rapidamente na violência e na corrupção, mas permaneceu fiel. Vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre ele, examinar o mundo em que viveu e descobrir por que sua breve aparição nas Escrituras tem tanta importância. Isso não é especulação nem lenda. É o relato bíblico de um homem que agradou tanto a Deus, que Deus o levou para o céu sem que ele experimentasse a morte. Esta é a história de Enoque. O mundo antes do dilúvio. Para entendermos Enoque, primeiro precisamos entender o mundo em que ele viveu. Este não era o nosso mundo. Era o mundo antediluviano. O mundo antes do grande dilúvio. Um mundo tão diferente do nosso que é quase impossível de imaginar. Enoque nasceu cerca de 622 anos após a criação, de acordo com as genealogias registradas em Gênesis 5. Era um mundo ainda jovem, relativamente próximo do Jardim do Éden, mas já profundamente marcado pela maldição que veio através do pecado de Adão. Quando Deus expulsou Adão e Eva do Éden, ele pronunciou julgamentos que afetariam todos os seus descendentes. Dor no parto para as mulheres. Trabalho árduo para produzir alimento da terra para os homens e, por fim, a morte para ambos. A terra era povoada, mas não superpovoada. De acordo com Gênesis 4, a humanidade já havia começado a se espalhar e a formar assentamentos. Cidades estavam surgindo e a tecnologia se desenvolvia a um ritmo notável. Gênesis 4:20 a 22 nos dá uma ideia dessa civilização primitiva. Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também deu à luz Tubal-Caim. Este foi o artífice de todos os instrumentos de bronze e ferro. Esta passagem revela que, na época de Enoque, a humanidade já havia desenvolvido a criação de animais, a música e a metalurgia. Trabalhavam com bronze e ferro, criando ferramentas, armas e instrumentos musicais. Haviam transcendido a simples existência de caçadores-coletores para criar sociedades complexas com habilidades e ofícios especializados. Caim, o primogênito de Adão, que assassinou seu irmão Abel por ciúme, construiu uma cidade e a nomeou em homenagem a seu filho Enoque. Este Enoque, filho de Caim, não é o mesmo Enoque que estamos estudando. O nosso Enoque descende da linhagem de Sete, a linhagem justa que Deus estabeleceu após a morte de Abel. Mas o fato de cidades estarem sendo construídas demonstra que a civilização humana estava avançando rapidamente. Contudo, o avanço tecnológico não trouxe progresso moral. Gênesis 6:5 descreve a condição espiritual.
O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que todos os desígnios do seu coração eram continuamente maus. Isso representava a corrupção moral total em seu nível mais profundo. A expectativa de vida humana nesse período era extraordinariamente longa em comparação com o que sabemos hoje. O próprio Adão viveu 930 anos antes de morrer. As pessoas da geração de Enoque viviam rotineiramente 800, 900 e até 969 anos, como no caso de Matusalém, filho de Enoque, que detém o recorde de pessoa mais velha da Bíblia. Essa longevidade teve implicações profundas. Conhecimento e habilidades se acumularam ao longo de séculos. Imagine um artesão que pudesse praticar seu ofício não por 40 ou 50 anos, mas por 500 anos. Um inventor poderia trabalhar em projetos por vários séculos. Um líder poderia governar por mais tempo do que civilizações inteiras duram hoje. Isso explica como a tecnologia avançou tão rapidamente no mundo primitivo. As gerações se sobrepuseram de maneiras que não podemos imaginar. Adão viveu até que Lameque, pai de Noé, completasse 56 anos. Isso significa que o pai de Noé conheceu Adão pessoalmente e pôde ouvir relatos em primeira mão sobre o Éden, sobre a vida antes da queda, sobre o plano original de Deus para a humanidade. Os primeiros patriarcas eram verdadeiras bibliotecas vivas de história e sabedoria. Gênesis 6, 11, acrescenta um detalhe crucial sobre o estado moral. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. A palavra hebraica para violência aqui é Hamas, que significa violência, maldade, crueldade e injustiça. Tratava-se de corrupção e brutalidade sistêmicas, que afetavam toda a sociedade. Gênesis 6:2 menciona outro desenvolvimento perturbador. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si mulheres, todas as que escolheram. Isso sugere corrupção no casamento e nas relações familiares, uma ruptura da ordem social que Deus havia estabelecido. Neste mundo, este mundo de tecnologia avançada, mas moralidade em declínio. Este mundo de longa vida, mas profunda maldade. Este mundo que caminha a passos largos para o julgamento, nasceu Enoque. A genealogia da linhagem justa. Gênesis 5 nos apresenta a genealogia de Adão a Noé, e é nessa lista cuidadosamente preservada que encontramos Enoque pela primeira vez. Mas este não é apenas um registro árido de nomes, datas e idades. Esta é a crônica da linhagem justa, a sagrada descendência por meio da qual Deus preservaria sua aliança, manteria a verdadeira adoração e, por fim, traria o Messias que redimiria a humanidade. A genealogia é escrita com uma fórmula específica que se repete a cada geração, enfatizando tanto a continuidade da vida quanto a realidade da morte. O padrão é o seguinte: quando um homem viveu X anos, ele gerou um filho. Depois de gerar esse filho, ele viveu mais Y anos e teve outros filhos e filhas. E todos os dias de sua vida foram Z anos, e ele morreu. A repetição de "e ele morreu" serve como um lembrete sombrio da maldição. Não importa quanto tempo esses homens viveram, sejam 895 anos como Mahalalel, ou 962 anos como Jared. O fim era sempre o mesmo. E ele morreu. A morte era a experiência universal, a realidade inescapável para todos os descendentes de Adão. Como Deus havia advertido Adão no jardim: "Tu és pó e ao pó voltarás." Mas estamos nos adiantando. Vamos traçar a linhagem de Adão a Enoque. A genealogia diz: Adão viveu 130 anos e gerou Sete. Sete nasceu após a morte de Abel, que foi assassinado por Caim, e substituiu Abel como aquele através do qual a linhagem justa continuaria. Eva reconheceu isso, dizendo quando Sete nasceu: "Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, pois Caim o matou." Sete viveu 105 anos e gerou Enos.
O nome Enos significa mortal ou homem, enfatizando a fragilidade humana e a dependência de Deus. Gênesis 4:26 nos diz algo significativo sobre a época de Enos. Naquele tempo, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Isso sugere um reavivamento da verdadeira adoração, um retorno ao reconhecimento de Deus e a busca por Ele. Enos viveu 90 anos e gerou Quenã. O nome Quenã pode significar posse ou adquirido. Quenã viveu 70 anos e gerou Mahalalel. O nome Mahalalel significa louvor a Deus ou abençoado por Deus, sugerindo que seus pais eram pessoas que adoravam e honravam a Deus. Mahalalel viveu 65 anos e gerou Jared. O nome Jared significa descida ou ir para baixo. Alguns estudiosos sugerem que esse nome pode ter um significado profético, possivelmente referindo-se a uma decadência ou declínio espiritual que ocorria na população humana em geral durante esse período. Enquanto a linhagem justa continuava a adorar a Deus, o mundo ao seu redor mergulhava cada vez mais na maldade. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Portanto, Enoque foi a 7ª geração a partir de Adão, se considerarmos Adão como a primeira. No pensamento hebraico e em toda a Escritura, o número 7 carrega grande significado. Representa plenitude, perfeição e cumprimento divino. O 7º dia da criação foi o sábado, o dia em que Deus descansou. Todo o 7º ano em Israel deveria ser um ano sabático para adquirir a terra. O 7º ano, multiplicado por 7, o 49º ano, era seguido pelo ano do jubileu. O número 7 aparece em toda a Escritura como um número que representa a obra perfeita de Deus. A posição de Enoque como o 7º nesta genealogia é, portanto, significativa. Ela o destaca como alguém especial no plano de Deus, alguém que representa algo completo e perfeito na linhagem dos justos. Sua vida e sua transladação se tornariam um testemunho para todas as gerações do que significa andar em perfeita comunhão com Deus. O pai de Enoque, Jared, viveu 962 anos no total, tornando-se um dos humanos mais longevos da história registrada. Apenas Matusalém viveu mais. Isso significa que Jared viu muita coisa em seus quase 1000 anos de vida. Ele viveu praticamente todo o período entre Adão e o dilúvio. Ele observou a civilização humana se desenvolver e crescer. Ele testemunhou a crescente maldade da humanidade. E neste mundo, quando Jared tinha 162 anos, Enoque nasceu. O próprio nome Enoque é significativo e profético. Em hebraico, o nome é Shanok, que vem de uma raiz que significa dedicar, treinar, iniciar ou inaugurar. O nome sugere alguém que se dedica a um propósito, alguém que foi separado, alguém que foi iniciado em algo sagrado. Carrega a ideia de dedicação e treinamento, como se dedicasse um edifício ou treinasse um discípulo. Não podemos afirmar com certeza se Jared deu esse nome ao filho profeticamente, pressentindo que essa criança seria dedicada a Deus de uma maneira especial, ou se Enoque simplesmente compreendeu o significado do seu nome à medida que amadurecia. Mas o nome se encaixa perfeitamente ao homem. Enoque seria, de fato, dedicado a Deus. Ele seria instruído nos caminhos da justiça. Ele seria iniciado em um nível de comunhão com Deus que era raro, até mesmo em sua época, e permanece extraordinário em qualquer era. Alguns estudiosos da linguística também observam que a raiz hebraica do nome de Enoque pode carregar o sentido de início ou começo. Isso também é apropriado, pois, de muitas maneiras, Enoque inaugurou um padrão. Deu início a um exemplo. Começou uma demonstração do que significa caminhar tão intimamente com Deus, a ponto de vencer a própria morte. Ele representa o início de uma esperança que encontraria sua plena realização em Jesus Cristo, que venceu a morte e trouxe à luz
a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A genealogia nos conta que Enoque nasceu no ano 622 após a criação, quando seu pai Jared tinha 162 anos. Para contextualizar, Adão ainda estava vivo nessa época. Adão só morreria quando Enoque tivesse 308 anos. Isso significa que, por mais de 3 séculos, Enoque pôde ouvir relatos em primeira mão do próprio Adão sobre o Jardim do Éden, sobre caminhar com Deus na brisa da tarde, sobre a vida antes do pecado entrar no mundo. Imagine o impacto que isso poderia ter tido no jovem Enoque, ouvir do primeiro homem como era viver em perfeita comunhão com Deus, compreender o que se perdeu pelo pecado, entender a magnitude do que a maldição fez à humanidade. Esse conhecimento poderia ter moldado o desejo de Enoque de restaurar, tanto quanto possível, essa comunhão perdida com Deus. Poderia ter motivado sua determinação em andar com Deus, apesar de viver em um mundo caído. A juventude de Enoque e o nascimento de Matusalém. A Bíblia não nos conta muito sobre os primeiros 65 anos da vida de Enoque. Podemos presumir que ele viveu como os outros homens daquela época. Provavelmente aprendeu um ofício com o pai. Pode ter trabalhado com animais ou plantações, ou talvez aprendido algum artesanato ou habilidade. Presume-se que tenha se casado em algum momento, como era costume naquela sociedade, embora as escrituras não registrem o nome de sua esposa, nem nos digam nada sobre ela. Durante 65 anos, Enoque foi como muitos outros de sua geração, vivendo uma vida humana normal em um mundo que se tornava cada vez mais corrupto. A Bíblia não diz que ele andou com Deus durante esses primeiros 65 anos. Isso vem depois. Isso não significa necessariamente que ele tenha sido ímpio ou perverso durante esse tempo. Ele pode muito bem ter sido uma pessoa decente e moral, que acreditava em Deus e tentava viver retamente. Mas algo estava faltando. Algo ainda não havia despertado nele. A caminhada profunda e transformadora com Deus ainda não havia começado. Então, quando Enoque tinha 65 anos, algo aconteceu que mudou tudo. Seu filho Matusalém nasceu. Gênesis 5:21 a 22 declara: Quando Enoque tinha 65 anos, gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus por 300 anos e teve outros filhos e filhas. Observe atentamente a estrutura desta declaração. O texto nos diz que, após gerar Matusalém, Enoque andou com Deus. Isso não se refere aos primeiros 65 anos, mas sim ao período posterior. O nascimento de Matusalém marca uma clara virada, uma mudança definitiva na vida de Enoque. Antes desse momento, não há menção de andar com Deus. Depois desse momento, pelos 300 anos restantes de sua vida terrena, andar com Deus define sua existência. O que aconteceu? O que havia no nascimento desse filho que desencadeou uma transformação espiritual tão profunda? A Bíblia não nos diz explicitamente, mas podemos considerar várias possibilidades com base no que as Escrituras revelam e no que sabemos sobre a experiência humana. Primeiramente, a responsabilidade da paternidade muitas vezes desperta uma consciência espiritual nos homens. Quando você segura seu filho recém-nascido e percebe que essa vida minúscula e vulnerável depende de você para tudo, quando você entende que agora é responsável por guiar e moldar outra alma humana, isso pode te tirar da complacência espiritual. Enoque pode ter olhado para seu filho pequeno e percebido que precisava ser um pai temente a Deus, que precisava ser um exemplo de retidão, que precisava andar com Deus se quisesse criar seu filho nos caminhos do Senhor. Em segundo lugar, Deus pode ter falado com Enoque na época do nascimento de Matusalém. Deus pode ter lhe dado uma revelação, uma palavra, uma mensagem profética que mudou seu entendimento e suas prioridades. O próprio nome Matusalém sugere essa possibilidade. O nome Matusalém
foi interpretado de diferentes maneiras por estudiosos hebreus, mas a interpretação mais aceita é que significa quando ele morrer, virá, ou sua morte trará. O nome parece ser uma junção de mut, que significa morte, e shalach, que significa enviar ou trazer. Se essa interpretação estiver correta, então o nome Matusalém era profético. Era uma mensagem de Deus de que, quando essa criança morresse, algo significativo aconteceria. Especificamente, o julgamento viria. Se Deus tivesse revelado isso a Enoque quando seu filho nasceu, se Deus lhe tivesse dito que um dilúvio estava por vir e que a morte de Matusalém marcaria sua chegada, o impacto teria sido impressionante. Enoque teria sabido que o mundo vivia por tempo emprestado. Teria compreendido que a maldade que via ao seu redor não ficaria impune para sempre. Teria percebido que precisava se reconciliar com Deus imediatamente, pois o julgamento estava próximo. Esse conhecimento explicaria a caminhada urgente e constante de Enoque com Deus pelos próximos 300 anos. Explicaria por que ele se tornou um profeta que advertiu sobre o julgamento vindouro. Explicaria sua determinação em viver de forma diferente de seus contemporâneos. Ele sabia algo que eles não sabiam. Ele havia recebido informações privilegiadas sobre os planos de Deus. E essa informação transformou sua vida. Terceiro, talvez Enoque tenha tido um encontro pessoal com a realidade do pecado e da morte, por volta da época do nascimento de Matusalém. Talvez ele tenha testemunhado algo particularmente horrível, algum ato de violência ou corrupção que o chocou e o fez perceber o quão depravada a humanidade havia se tornado. Talvez alguém que ele conhecia e amava tenha morrido, e a realidade da morte o tenha impactado de uma forma nova. Talvez ele simplesmente tenha chegado a um ponto em que não podia mais ignorar a maldade ao seu redor e se sentiu compelido a escolher um caminho diferente. Independentemente do gatilho específico, o resultado foi claro e duradouro. Desde o momento em que Matusalém nasceu, Enoque começou a caminhar com Deus e nunca parou. Pelos próximos 300 anos, em todas as fases da vida, criando seus filhos, vendo seu mundo mergulhar cada vez mais na corrupção, em todos os desafios e mudanças que 3 séculos trariam, Enoque manteve sua caminhada com Deus. O texto também nos diz que Enoque teve outros filhos e filhas. Não sabemos quantos filhos ele teve no total. Não sabemos seus nomes, exceto o de Matusalém. Mas sabemos que Enoque criou uma família enquanto caminhava com Deus. Sua devoção a Deus não o obrigou a abandonar a vida familiar ou a se isolar. Ele caminhava com Deus no contexto da vida cotidiana, com todas as suas responsabilidades e relacionamentos. É importante notar isso, porque demonstra que caminhar com Deus não significa escapar do mundo ou evitar as responsabilidades humanas comuns. Enoque era marido e pai. Tinha obrigações familiares. Vivia em comunidade, interagia com os vizinhos e participava da vida social. Mesmo assim, em meio a tudo isso, caminhava com Deus. Seu relacionamento com Deus não se limitava a certos momentos sagrados ou atividades religiosas específicas. Era uma realidade constante e contínua que influenciava tudo o que ele fazia. O que significa andar com Deus? A expressão "andou com Deus" é uma das mais belas e profundas de toda a Escritura. Ela aparece apenas 2 vezes na Bíblia antes do dilúvio, ambas descrevendo homens que se destacaram de suas gerações. É usada para Enoque em Gênesis 5:22 e 5:24, e mais tarde para Noé em Gênesis 6:9, que diz: Noé era um homem justo, íntegro em sua geração. Noé andou com Deus. Essa não é uma linguagem bíblica comum usada para descrever qualquer pessoa que crê em Deus. Muitas pessoas nas Escrituras são descritas como temendo a Deus, servindo a Deus,
adorando a Deus ou obedecendo a Deus. Mas andar com Deus descreve um nível de intimidade e comunhão que vai além da mera crença ou mesmo da obediência. Descreve um relacionamento. Caminhar implica movimento e jornada. Você está indo a algum lugar, progredindo, avançando. A vida de Enoque não era estagnada. Ele estava progredindo em seu relacionamento com Deus e em sua compreensão dos caminhos de Deus. Isso também implica consistência e resistência. Caminhar não é correr ou dar um pique. É um ritmo sustentável que pode ser mantido por longas distâncias. Enoque caminhou com Deus não por um dia ou um ano, mas por 300 anos. Não se tratava de um entusiasmo passageiro, mas de uma vida inteira de fidelidade que se estendeu por 3 séculos. Caminhar implica companheirismo. Quando 2 pessoas caminham juntas, estão lado a lado, compartilhando a jornada, vivenciando as coisas juntas. Conversam enquanto caminham, observam a mesma paisagem, enfrentam os mesmos obstáculos. Essa é a imagem do relacionamento de Enoque com Deus, não seguindo a distância, mas caminhando lado a lado em comunhão íntima. O profeta Amós perguntaria mais tarde: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Andar juntos requer coordenação, compreensão mútua e propósito compartilhado. Andar com Deus significa estar em concordância com Deus, compartilhar seus valores e buscar seus propósitos. Como isso se manifestava na prática na vida de Enoque? Enoque devia ser um homem de oração. A oração é o principal meio de comunicação entre Deus e os seres humanos. Caminhar com Deus exige diálogo constante, falar e ouvir. Num mundo cada vez mais corrupto, Enoque manteve canais de comunicação abertos com o céu. Enoque deve ter meditado na verdade de Deus. Ele não tinha as escrituras como nós temos hoje, mas tinha a verdade que Deus lhe revelou diretamente. Ele tinha os testemunhos de Adão e dos outros patriarcas. Ele tinha a própria criação, que declara a glória de Deus. Ele tinha a lei de Deus escrita em seu coração, como descrito em Romanos 2:14-15. A obediência era essencial. Não se pode caminhar com alguém se você se recusar a seguir a sua direção. Caminhar com Deus significa fazer o que Deus diz, seguir aonde Deus guia, submeter a sua vontade à dele. Num mundo onde cada um fazia o que lhe parecia certo, Enoque submeteu-se à autoridade de Deus. Enoque também se manteve afastado da corrupção ao seu redor. Andar com um Deus santo exige santidade pessoal. Ele viveu em um mundo cheio de violência, imoralidade e maldade, mas não participou disso. Manteve-se puro e íntegro. Enoque foi um profeta que proclamou publicamente a palavra de Deus. O livro de Judas preserva uma de suas profecias nos versículos 14-15. Foi a respeito deles que Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que os pecadores ímpios disseram contra ele. Essa profecia mostra que Enoque não manteve sua caminhada com Deus em segredo. Ele proclamou publicamente a verdade de Deus, advertiu sobre o julgamento vindouro e denunciou a impiedade. Em uma cultura repleta de violência, onde os fortes dominavam os fracos, falar em nome de Deus exigia extraordinária coragem e fé. A caminhada de Enoque foi sustentada pela fé. Hebreus 11:5-6 deixa isso explícito. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado, porque Deus o trasladara. Antes da trasladação, ele recebeu testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque acreditava na existência de Deus.
Num mundo onde as pessoas viviam como ateus na prática, simplesmente acreditar na existência e na relevância de Deus era algo contrário à cultura dominante. Mas a fé de Enoque ia além. Ele acreditava que Deus recompensa aqueles que o buscam. Ele confiava que buscar a Deus valia mais do que qualquer coisa que este mundo pudesse oferecer. Essa fé foi testada diariamente durante 300 anos. Os ímpios pareciam prosperar. Os violentos pareciam vencer. E aqueles que ignoravam a Deus desfrutavam de sucesso mundano. Mas Enoque continuou caminhando com Deus, confiando que a recompensa divina seria, em última análise, melhor e mais duradoura. Caminhar com Deus também significava transformação. Não se pode caminhar perto de alguém por 300 anos sem se tornar como essa pessoa. Enoque tornou-se mais semelhante a Deus em caráter, valores e perspectiva. Ele começou a ver as coisas como Deus as vê, a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Essa transformação teria sido visível para os outros, tornando sua vida uma demonstração viva de que é possível caminhar com Deus, mesmo nas piores circunstâncias. Um homem fora de sintonia com o seu mundo. Imagine como deve ter sido ser Enoque. Você vive em um mundo onde todos ao seu redor escolheram a maldade. A cultura celebra a violência e a força. A força faz o direito. Os fortes dominam os fracos sem piedade. A tecnologia continua avançando, com cidades cada vez maiores e a metalurgia criando armas mais poderosas, mas, moral e espiritualmente, a direção é totalmente descendente. Nesse ambiente, você escolhe andar com Deus. Você escolhe a retidão quando todos os outros escolhem a maldade. Você escolhe falar a verdade quando todos os outros mentem ou permanecem em silêncio sobre as realidades espirituais. Isso não deve ter sido fácil. Enoque teria sido ridicularizado e zombado. As pessoas o teriam considerado estranho, retrógrado, tolo. Por que alguém escolheria restrições morais quando todos os outros fazem o que bem entendem? Por que falar em julgamento quando a vida parece perfeita sem tais preocupações? Enoque teria experimentado o isolamento social. A luz expõe as trevas, e as trevas não gostam de ser expostas. O próprio Jesus disse em João 3, 19 a 20. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. A própria existência de Enoque, seu modo de vida, sua caminhada com Deus, teria sido uma repreensão para todos ao seu redor. Simplesmente por ser justo em um mundo injusto, sua vida era um testemunho contra a maldade de sua época. E então, ele profetizou. Ele advertiu. Ele proferiu as palavras de Deus a uma geração que não queria ouvi-las. Imagine como essa mensagem teria sido recebida. O povo vivia há centenas de anos e nada havia mudado. A vida seguia seu curso. Os ímpios continuavam a prosperar. Quem acreditaria em advertências sobre punição depois de viver 500 ou 600 anos sem ver nenhuma consequência? Enoque pode ter enfrentado mais do que rejeição social. Num mundo repleto de violência, um profeta que se manifestava contra a impiedade seria visto como uma ameaça. Ele poderia ter sido atacado, espancado, ameaçado. Seus bens poderiam ter sido roubados. Sua família poderia ter corrido perigo. Caminhar com Deus e profetizar num ambiente assim era perigoso. Contudo, Enoque persistiu por 300 anos, resistindo a todo tipo de prova e provação. Ele não desistiu quando as pessoas zombaram dele. Não cedeu quando enfrentou oposição. Não suavizou sua mensagem quando as pessoas a consideraram ofensiva. O que o sustentou? Hebreus 11:6 fornece a resposta. Ele acreditava que Deus recompensa aqueles que o buscam.
Enoque vivia em busca de um sistema de recompensa diferente do de todos os outros. Enquanto as pessoas ao seu redor buscavam prazeres e poderes passageiros, Enoque buscava o próprio Deus. Essa perspectiva, essa fé de que Deus, em última instância, vindicaria os justos, sustentou Enoque durante 300 anos em desacordo com o mundo. Além disso, a caminhada de Enoque com Deus não se resumia a uma recompensa futura. Caminhar com Deus era a própria recompensa. Conhecer a Deus, falar com Deus, experimentar a presença e a orientação de Deus todos os dias tornava tudo o mais valioso. Quando você tem Deus, quando você realmente o conhece e caminha com Ele, tudo o mais perde a importância. A tradução: Gênesis 5:23 a 24 registra o fim da vida terrena de Enoque em termos únicos em toda a história da humanidade até então. Assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado, porque Deus o levou. 365 anos. Curiosamente, esse é o mesmo número de dias em um ano solar, um ciclo completo de estações. Se essa conexão numérica tem significado profético ou simbólico, não podemos afirmar com certeza, mas é um detalhe impressionante que tem capturado a atenção de estudiosos da Bíblia há milhares de anos. E então, após 365 anos de vida, Enoque se foi. Ele não estava mais aqui. A frase hebraica é direta e simples. Ve einenu. Literalmente, e ele não estava mais aqui. Ele não estava mais presente. Deixou de existir na Terra. Não era mais encontrado entre os vivos deste planeta. A frase carrega um sentimento de ausência repentina, de alguém que estava aqui e, de repente, não estava mais. Mas observe atentamente o que o texto não diz. Isso é crucial. Ele não diz, e morreu. Observe cada outra pessoa na genealogia de Gênesis 5. A fórmula se repete inúmeras vezes como uma marcha fúnebre pela história da humanidade. Ele viveu, gerou filhos e morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Adão. E morreu. Sete. E morreu. Enos. E morreu. Quenã. E morreu. Malalel. E morreu. Jared, o próprio pai de Enoque. E morreu. A frase aparece repetidamente, como um tamborilar da mortalidade, um lembrete de que a morte chegou a todos os descendentes de Adão, como Deus havia advertido no jardim. Tu és pó, e ao pó voltarás. Mas não com Enoque. O padrão se quebra. A frase esperada está ausente. O texto não diz que Enoque morreu. Em vez disso, diz algo completamente diferente. Algo sem precedentes. Algo que só aconteceria uma outra vez antes do dilúvio. Enoque andou com Deus e já não existia mais porque Deus o levou. O verbo tomar, aqui, é a palavra hebraica lakash. Essa palavra significa tomar, buscar, levar, receber, aceitar. É a mesma palavra usada em Gênesis 2:15, quando Deus tomou Adão e o colocou no jardim do Éden. É usada em Gênesis 2:21 a 22, quando Deus tomou uma das costelas de Adão para criar Eva. É usada posteriormente em 2 Reis 2:11, quando Elias foi levado ao céu num redemoinho. Indica uma tomada ativa e intencional, uma remoção deliberada por alguém com autoridade. Deus levou Enoque. Isso não foi um evento passivo. Não foi um acidente ou uma ocorrência natural. Deus estendeu a mão, por assim dizer, e removeu Enoque da terra. Deus iniciou isso. Deus realizou isso. Deus o levou. Para onde Deus o levou? O texto não diz explicitamente em Gênesis 5, mas a resposta encontra-se em Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Ele foi traslado, o que indica um movimento ascendente, uma transição da terra para o céu. Deus levou Enoque do reino terreno para o reino celestial. O que aconteceu com Enoque fisicamente?
Este é um dos grandes mistérios e maravilhas das Escrituras. Ele não morreu no sentido comum da palavra. A morte, como a Bíblia a descreve, é a separação da alma do corpo. O corpo retorna ao pó enquanto a alma vai para o seu lugar designado. Mas Enoque não experimentou essa separação. Ele não experimentou a decomposição e a corrupção do corpo que a morte traz. Em vez disso, Enoque foi transladado. Este é o termo teológico tradicional para o que lhe aconteceu. Transladação significa transferir de um lugar para outro, passar de um estado para outro. Enoque foi transladado da terra para o céu, do reino mortal para o reino imortal, do mundo físico para a dimensão espiritual. Seu corpo não sofreu corrupção. Ele não passou pelo processo de morte, de decomposição física, de o corpo retornar ao pó. Em vez disso, todo o seu ser, corpo e alma, foi transformado e transportado. Num instante, ele caminhava na terra com Deus, e no instante seguinte, estava no céu, ainda com Deus, sua caminhada continuando em uma nova dimensão. Isso é difícil para nós compreendermos, porque está fora de toda experiência humana normal. Estamos acostumados a que a morte seja a porta de entrada desta vida para a próxima. Esperamos que o corpo permaneça enquanto a alma parte. Mas a experiência de Enoque foi diferente. Ele contornou a morte completamente. Passou diretamente da vida terrena para ter a vida celestial sem a interrupção da morte física. A Epístola aos Hebreus confirma e expande esse entendimento. Hebreus 11:5 afirma explicitamente: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. A expressão não ver a morte é inequívoca. Enoque não experimentou a morte. Ele não a provou. Ele não passou pela morte. Deus o poupou da morte, levando-o diretamente para o céu. A frase, ele não foi encontrado, também é significativa. Sugere que as pessoas o procuraram. Sua família, seus amigos, aqueles que o conheciam, certamente o procuraram. Para onde foi Enoque? O que aconteceu com ele? Quando alguém desaparece repentinamente, especialmente alguém tão proeminente quanto Enoque, após 300 anos caminhando com Deus e profetizando, as pessoas percebem. Elas fazem perguntas, elas procuram. Mas Enoque não pôde ser encontrado. Não porque estivesse se escondendo, não porque tivesse fugido para algum lugar distante. Ele não pôde ser encontrado porque não estava mais na terra. Ele havia sido levado para o céu. Nenhuma busca em locais terrenos o revelaria, porque ele estava em um reino completamente diferente. Pensem como isso deve ter sido para Matusalém e os outros filhos de Enoque. Um dia, seu pai estava lá, caminhando com Deus como fizera por 300 anos. No dia seguinte, ele havia desaparecido. Simplesmente desaparecido. Ninguém. Sem túmulo, sem explicação, exceto a certeza de que Deus o havia levado. Para Matusalém, isso deve ter sido ao mesmo tempo reconfortante e estranho. Reconfortante porque ele sabia que seu pai estava com Deus, que havia sido recompensado por sua fidelidade e que lhe fora concedido algo extraordinário. Estranho porque era algo tão incomum, tão fora da experiência normal, tão diferente do que acontecia com todos os outros. A tradução também serviu como um poderoso testemunho para todos que a conheciam. Ela comprovou diversas verdades cruciais. Primeiro, provou que Deus é real e está ativamente envolvido nos assuntos humanos. Não se pode explicar o desaparecimento de Enoque por meios naturais. Algo sobrenatural aconteceu. Deus interveio de forma visível e inegável. Em segundo lugar, provou que um relacionamento íntimo com Deus tem consequências reais. Enoque andou com Deus, e Deus recompensou essa caminhada, levando-o para o céu sem morte. Isso demonstrou que andar com Deus não é apenas uma bela ideia religiosa ou uma metáfora reconfortante.
É um relacionamento real com efeitos reais. Em terceiro lugar, provou que a morte não é inevitável nem absoluta. Sim, a morte chegou à humanidade por meio do pecado. Sim, a morte foi anunciada como um julgamento no jardim. Mas a morte não é a palavra final. Deus tem autoridade sobre a morte. Deus pode, quando quiser, contornar a morte completamente ou vencê-la. A transladação de Enoque foi uma prévia da ressurreição, um sinal que apontava para uma vitória final de Deus sobre a morte. Por que Enoque foi levado? Por que Deus escolheu levar Enoque para o céu sem morrer? De todos os bilhões de pessoas que viveram na Terra, por que Enoque recebeu esse privilégio extraordinário? Por que não Adão, que andava com Deus no jardim antes do pecado? Por que não Sete, de cuja linhagem viria o Messias? Por que não qualquer outro homem piedoso daquela geração? A Bíblia não responde explicitamente a essa pergunta com uma declaração direta, mas podemos tirar conclusões sólidas do que as Escrituras nos dizem sobre Enoque e sobre os caminhos de Deus. Primeiramente, e mais obviamente, a transladação de Enoque foi uma recompensa por sua fé e fidelidade. Hebreus 11:5 nos diz que antes de ser levado, Enoque foi elogiado por ter agradado a Deus. A palavra grega traduzida como elogiado aqui é martureu, que significa testemunhar, dar testemunho. Havia um testemunho sobre Enoque, evidências observáveis, provas de que ele agradava a Deus. O próprio Deus testemunhou o caráter e a fé de Enoque. Por 300 anos, Enoque caminhou com Deus sem vacilar. Por 3 séculos, permaneceu fiel quando todos ao seu redor eram infiéis. Por 30 décadas, agradou a Deus em um mundo que o desagradava. Isso não foi um ato momentâneo de fé ou um breve período de retidão. Foi fidelidade constante, comprovada e testada ao longo de um período extraordinário. E Deus a recompensou. De certa forma, o céu não podia esperar por Enoque. Deus desejava tanto a presença de Enoque que o levou para casa mais cedo, antes que o curso normal da vida humana chegasse ao fim. É como se Deus dissesse: Enoque tem caminhado comigo na terra por 300 anos. Agora quero que ele caminhe comigo no céu. A comunhão que eles desfrutaram na terra continuaria e se aprofundaria no céu. Isso nos revela algo belo sobre o caráter de Deus. Deus se alegra com o seu povo. Ele se agrada daqueles que caminham com ele pela fé. Ele recompensa a fidelidade. Ele percebe e valoriza o relacionamento íntimo com ele. A tradução de Enoque demonstra que caminhar com Deus não é uma busca unilateral. Buscamos a Deus, mas Deus também nos busca. Desejamos a Ele, mas Ele também nos deseja. Nos alegramos nele, e Ele se alegra em nós quando caminhamos com Ele pela fé. Em segundo lugar, a transladação de Enoque foi um testemunho para sua geração e para todas as gerações futuras. Provou que a morte não é inevitável para aqueles que caminham com Deus. Demonstrou que Deus tem poder absoluto sobre a morte. Mostrou que um relacionamento íntimo com Deus tem consequências que transcendem os limites normais da experiência humana. Num mundo onde todos morriam, onde a morte reinava suprema, onde a maldição parecia absoluta, a transladação de Enoque foi uma revelação, uma brecha na muralha, um sinal de que o domínio da morte não é definitivo. Sim, o salário do pecado é a morte, como nos diz Romanos 6:23. Sim, a morte chegou a toda a humanidade por meio do pecado de Adão, como explica Romanos 5:12. Mas Deus tem autoridade sobre a morte. Deus pode vencer a morte. E a transladação de Enoque provou isso antes mesmo de o mundo ter presenciado uma ressurreição. Esse testemunho teria sido especialmente impactante na própria geração de Enoque. As pessoas que o conheciam, que tinham ouvido suas profecias sobre o juízo vindouro, que talvez tivessem zombado de sua caminhada com Deus, não podiam negar o que acontecera. Enoque havia partido. Nenhuma explicação natural era suficiente.
Deus o levara. Essa era a prova visível de que a fé de Enoque não era insensata, de que suas profecias não eram vazias, de que Deus era real, atuante e poderoso. Em terceiro lugar, a transladação de Enoque pode ter sido um ato de misericórdia divina. Lembre-se do contexto. Enoque profetizou que o julgamento estava chegando. O nome de seu filho, Matusalém, que significa quando ele morrer, virá. Era em si uma profecia sobre o dilúvio que destruiria o mundo. Enoque sabia que um julgamento catastrófico se aproximava. Ele havia recebido essa revelação de Deus. Se Enoque tivesse permanecido na terra até uma morte natural, teria testemunhado a completa corrupção do mundo em que vivia. Teria observado a maldade aumentar ano após ano. Teria visto a violência se intensificar. Teria testemunhado a decadência moral da humanidade rumo à total depravação. E se tivesse vivido o suficiente, poderia até ter presenciado o início do próprio dilúvio, a destruição de tudo e de todos que conhecia, com exceção da família de Noé. Deus pode ter poupado Enoque dessa experiência ao levá-lo antes do tempo. Deus o removeu de um mundo condenado antes que o pior acontecesse. Ele trouxe Enoque para casa antes que o horror do julgamento se abatesse. Isso foi misericórdia, uma bondade demonstrada a um servo fiel. Enoque havia alertado outros. Ele havia profetizado o julgamento. Ele havia proclamado a verdade de Deus. Agora, Deus o pouparia de ter que testemunhar o cumprimento dessas profecias. A cronologia é significativa se a calcularmos cuidadosamente. Enoque foi levado aos 365 anos. Seu filho, Matusalém, viveu até os 969 anos. Matusalém morreu exatamente no mesmo ano em que ocorreu o dilúvio. Se fizermos os cálculos usando a cronologia do Gênesis, descobriremos que Enoque foi transladado cerca de 669 anos antes do dilúvio. Ele foi removido da terra mais de 6 séculos antes do julgamento que profetizara de fato acontecer. Esse longo período entre a transladação de Enoque e o dilúvio demonstra a paciência de Deus. Deus concedeu à humanidade mais 669 anos para se arrepender. Deu-lhes séculos de oportunidade para se afastarem da maldade e buscá-lo. Mas eles não o fizeram. A maldade só aumentou. E, finalmente, quando Matusalém morreu, aquele cujo nome significa quando ele morrer, virá. O dilúvio veio exatamente como havia sido profetizado. Em quarto lugar, a transladação de Enoque serviu como um sinal profético, apontando para realidades futuras, que não seriam totalmente reveladas por milhares de anos. Ela antecipou a ressurreição dos mortos. Ela prenunciou a ascensão de Cristo. Ela antecipou o arrebatamento da Igreja. O Novo Testamento fala de um evento futuro em que os crentes que estiverem vivos na volta de Cristo serão transformados e arrebatados sem experimentar a morte. Primeira, Tessalonicenses 4:16-17 descreve isso. Pois o próprio Senhor descerá do céu com uma ordem, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala dessa mesma realidade em 1 Coríntios 15:51-52. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Enoque foi o primeiro exemplo desse princípio. Ele demonstrou que os crentes podem ser levados para o céu sem morrer, que Deus pode transformar e transportar o seu povo diretamente da existência terrena para a existência celestial. Ele foi, em um sentido muito real,
uma prévia do que acontecerá com milhões de crentes no arrebatamento. Além disso, a tradução de Enoque aponta para a própria ressurreição. Todos os crentes que morrerem antes da volta de Cristo experimentarão a ressurreição. Seus corpos, embora tenham retornado ao pó, ressuscitarão incorruptíveis, transformados e glorificados. A morte não terá a última palavra. A sepultura não os reterá para sempre. Assim como Enoque evitou a morte, os crentes a vencerão por meio da ressurreição. Em quinto lugar, a tradução de Enoque demonstra um importante princípio teológico. Caminhar com Deus pela fé resulta, em última análise, em estar com Deus para sempre. Enoque caminhou com Deus na terra e agora caminha com Deus no céu. O relacionamento que começou nesta vida continua na próxima. A comunhão que ele desfrutou aqui, ele agora desfruta lá, só que de uma forma muito mais plena e profunda. Isso nos dá uma compreensão da natureza da salvação e da vida eterna. A vida eterna não se resume à duração, a viver para sempre. Trata-se de relacionamento, de conhecer a Deus e caminhar com Ele. Jesus definiu a vida eterna em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus, caminhar com Deus, estar com Deus, essa é a essência da vida eterna. Enoque começou a experimentar a vida eterna enquanto ainda estava na terra, porque caminhava com Deus. E quando Deus o levou, essa vida eterna simplesmente continuou em um novo lugar. O relacionamento não terminou. A caminhada não parou. Ela apenas fez a transição de um reino para outro. Esta é a esperança de todo crente. Começamos nossa caminhada com Deus agora, nesta vida. Nós o conhecemos, temos comunhão com Ele, nos conectamos com Ele aqui. E quando morrermos, ou quando Cristo voltar, continuaremos essa caminhada no céu. Estaremos com Ele para sempre, conhecendo-o mais plenamente, amando-o mais profundamente, adorando-o com mais perfeição. A tradução de Enoque ilustra essa bela continuidade entre a vida terrena e a celestial para aqueles que caminham com Deus. Profecia de julgamento de Enoque. O livro de Judas preserva uma das profecias de Enoque, mostrando que ele não era apenas um homem que caminhava com Deus em particular, mas alguém que proclamava publicamente a palavra de Deus. Judas 14-15 registra: Foi a respeito destes que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que praticaram, e de todas as duras palavras que os pecadores ímpios disseram contra ele. Essa profecia é notável por vários motivos. Primeiro, ela mostra que Enoque teve revelação sobre eventos futuros. Ele sabia que Deus viria para julgar a terra. Ele viu, por inspiração divina, um tempo em que o Senhor apareceria com inúmeros anjos ou seres santos para executar o julgamento sobre os ímpios. Em segundo lugar, observe como a profecia enfatiza a impiedade. A palavra ímpio aparece 4 vezes em 2 versículos. A geração de Enoque era caracterizada pela impiedade, por viver como se Deus não existisse, por rejeitar sua autoridade e seus padrões. E Enoque profetizou que essa impiedade não ficaria impune. Em terceiro lugar, a profecia fala de palavras duras proferidas contra Deus. Isso sugere que a maldade na época de Enoque não era apenas comportamental, mas também verbal. As pessoas não estavam simplesmente praticando o mal. Elas estavam falando contra o próprio Deus, talvez zombando dele, negando-o, blasfemando contra o seu nome. Em tal ambiente, o testemunho fiel e a voz profética de Enoque devem ter se destacado fortemente. Em quarto lugar, esta profecia tem múltiplos cumprimentos. Cumpriu-se em parte quando o dilúvio veio e destruiu o mundo ímpio dos dias de Noé.
cumprir-se-á mais completamente na segunda vinda de Cristo, quando ele retornar com os seus santos anjos para julgar o mundo. As palavras de Enoque abrangem desde a sua própria época até o fim da história. Como Judas soube dessa profecia? Ela foi transmitida oralmente, preservada pela linhagem justa através de Noé e seus descendentes, e finalmente registrada nas Escrituras. O fato de Deus ter inspirado Judas a incluí-la em sua carta demonstra que as palavras de Enoque permanecem relevantes e com autoridade. Enoque, no Salão da Fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, é frequentemente chamado de Salão da Fé, porque lista os grandes heróis da fé do Antigo Testamento. Enoque está entre eles, ao lado de Abel, Noé, Abraão, Sara, Moisés e outros. Hebreus 11, 5-6 diz: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Ora, antes da sua trasladação, ele recebeu testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Diversas verdades cruciais emergem desta passagem. Primeiro, a transladação de Enoque foi pela fé. Não foi conquistada por obras, embora suas obras demonstrassem sua fé. Não foi automática, embora ele andasse com Deus. Foi pela fé, a mesma fé que salva, que justifica, que agrada a Deus. Em segundo lugar, antes de sua transladação, Enoque foi elogiado por ter agradado a Deus. A palavra grega para elogiado aqui sugere um testemunho ou prova concreta. Havia evidências, provas observáveis, de que Enoque agradava a Deus. Sua vida testemunhava sua fé. Outros podiam ver isso. Deus reconheceu isso. Em terceiro lugar, a passagem conecta a experiência de Enoque a um princípio universal. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você não pode agradar a Deus por seus próprios esforços, sua própria bondade, suas próprias atividades religiosas. A fé é o elemento essencial. E o que é essa fé? É acreditar que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Enoque acreditava na existência de Deus. Num mundo cheio de pessoas que viviam como ateus na prática, que agiam como se Deus não importasse, Enoque acreditava. E acreditava que Deus recompensa aqueles que o buscam. Ele confiava que buscar a Deus, caminhar com Deus, conhecer a Deus valia mais do que qualquer coisa que este mundo pudesse oferecer. Essa é a fé que agradou a Deus. Essa é a fé que resultou na translação de Enoque. E essa é a fé que está disponível a toda pessoa que a exercer. Apenas 2 homens que nunca morreram. Em toda a história da humanidade, apenas 2 pessoas são registradas na Bíblia como tendo sido levadas para o céu sem morrer. A primeira foi Enoque. A segunda foi Elias, o profeta que viveu cerca de 2.300 anos depois de Enoque. O paralelo entre esses 2 homens é impressionante. Ambos caminharam em estreita comunhão com Deus. Ambos viveram em tempos de apostasia e maldade generalizadas. Ambos foram profetas que proclamaram a palavra de Deus com ousadia. Ambos foram arrebatados da terra de maneiras sobrenaturais. 2 Reis 2:11 descreve a partida de Elias. Enquanto caminhavam e conversavam, eis que carros de fogo e cavalos de fogo os separaram. E Elias subiu ao céu num redemoinho. A transladação de Elias foi mais dramática do que a de Enoque. Havia carros de fogo, cavalos de fogo e um redemoinho. A transladação de Enoque é descrita de forma mais simples. Deus o levou. Mas o resultado foi o mesmo. Ambos escaparam da morte e entraram diretamente na presença de Deus. Por que apenas esses 2? Por que não outros que também caminharam fielmente com Deus? A Bíblia não responde a essa pergunta diretamente. Mas ambos os homens são testemunhos de uma verdade crucial.
a morte não é a palavra final. Deus tem autoridade sobre a morte. E para aqueles que caminham com Deus pela fé, a morte não é o fim, mas uma transição. Alguns estudiosos sugerem que Enoque e Elias também podem ter significado profético relacionado aos últimos tempos. Apocalipse 11, 3 a 12. Fala de duas testemunhas que profetizarão durante a tribulação e que serão mortas, ressuscitadas e levadas para o céu. Alguns acreditam que essas duas testemunhas podem ser Enoque e Elias, retornando para completar seu testemunho terreno. Isso é especulativo, mas demonstra a importância desses dois profetas transladados no pensamento bíblico. O mundo, depois de Enoque. Após a morte de Enoque, a vida na terra continuou. Seu filho Matusalém continuou vivendo. Aliás, Matusalém viveria mais do que qualquer outro ser humano na história registrada, 969 anos. Matusalém tornou-se pai de Lameque aos 187 anos de idade. Lameque, neto de Enoque, viveu 777 anos e tornou-se pai de Noé. Noé seria aquele que construiria a arca e sobreviveria ao dilúvio que destruiu o mundo antediluviano. A genealogia de Enoque a Noé é crucial. Ela mostra que o legado de Enoque perdurou através de seus descendentes. Sua caminhada com Deus influenciou seu filho, seu neto e seu bisneto. A fé que caracterizou Enoque foi transmitida através das gerações, preservando um remanescente de retidão em um mundo cada vez mais perverso. Quando Noé nasceu, seu pai Lameque lhe deu um nome, dizendo: "Da terra que o Senhor amaldiçoou, este nos trará alívio do nosso trabalho e do árduo esforço de nossas mãos." Havia uma expectativa, uma esperança de que algo iria mudar. E de fato mudou. Quando Noé tinha 600 anos, veio o dilúvio. Matusalém, o homem mais velho que já viveu, morreu naquele mesmo ano. Se o significado do seu nome era de fato, quando ele morrer, virá. Então a sua morte foi o aviso final, a última chance de arrependimento antes do julgamento. O mundo por onde Enoque havia caminhado, o mundo que ele havia alertado, o mundo do qual Deus o havia libertado, foi destruído. Apenas Noé e sua família, 8 pessoas, sobreviveram na arca. Todas as outras pessoas pereceram nas águas do dilúvio. Mas Enoque não estava lá para ver. Deus o havia levado séculos antes. Ele fora poupado do horror de ver tudo o que conhecia desaparecer sob as águas. Ele já estava no céu, na presença de Deus, continuando a jornada que começara na terra. O que a vida de Enoque nos ensina? A história de Enoque, embora breve nas Escrituras, traz lições profundas para todas as gerações. Sua vida demonstra verdades que permanecem relevantes milhares de anos após sua transladação. Primeiramente, é possível caminhar com Deus mesmo nos piores momentos. Enoque viveu em um mundo corrupto, violento e ímpio, mas manteve uma comunhão íntima com Deus por 300 anos. Suas circunstâncias não determinam seu relacionamento com Deus. A cultura ao seu redor não precisa definir você. Você pode caminhar com Deus independentemente de quão sombrio o mundo se torne. Em segundo lugar, caminhar com Deus requer fé. Hebreus deixa isso explícito. Enoque agradou a Deus pela fé. Ele acreditava que Deus existe e que Deus recompensa aqueles que o buscam. Este é o ponto de partida. Você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa ter certeza de que Deus é real e que buscá-lo vale a pena. Em terceiro lugar, caminhar com Deus é uma prática diária e contínua. Enoque não caminhou com Deus por um dia, uma semana ou um ano. Ele caminhou com Deus por 300 anos. Essa não foi uma experiência momentânea, mas um estilo de vida, um padrão, um compromisso que durou séculos. Caminhar com Deus não se trata de momentos de êxtase emocional ou experiências espirituais ocasionais.
trata-se de obediência constante e fiel ao longo do tempo. Em quarto lugar, caminhar com Deus afeta sua família e seu legado. A fidelidade de Enoque influenciou seu filho Matusalém, seu neto Lameque e seu bisneto Noé. Por meio de Noé, o legado de Enoque afetou toda a raça humana, pois foi Noé quem preservou a humanidade durante o dilúvio. Sua caminhada com Deus importa não apenas para você, mas também para aqueles que virão depois de você. Em quinto lugar, caminhar com Deus pode resultar em consequências extraordinárias. Enoque foi levado para o céu sem morrer. Isso não é prometido a todos. A maioria de nós morrerá e aguardará a ressurreição. Mas a transladação de Enoque mostra que Deus pode agir e age de maneiras que transcendem a experiência humana comum. Quando você caminha com Deus, você se abre para possibilidades divinas que vão além da sua imaginação. Sexto, agradar a Deus é a maior conquista. Enoque foi elogiado por ter agradado a Deus, não por ter agradado as pessoas, não por ter alcançado sucesso mundano, não por ter acumulado riquezas ou fama. Ele agradou a Deus, e isso importava mais do que qualquer outra coisa. Enoque e o reino vindouro. A profecia de Enoque, preservada em Judas, aponta para uma realidade que ainda aguarda cumprimento. Ele profetizou que o Senhor viria com dezenas de milhares de seus santos para executar juízo sobre os ímpios. Essa profecia encontra seu cumprimento final na segunda vinda de Cristo. O próprio Jesus falou sobre o seu retorno. Mateus 24, 30. A 31 registra as suas palavras. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande toque de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Apocalipse 19, 11 a 16, descreve essa vinda em detalhes vívidos. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Na sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho fino, branco e puro, seguiam-no em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo pisará o lagar do vinho da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enoque previu isso. Ele profetizou. Advertiu sua geração de que Deus não permitiria que a maldade ficasse impune para sempre. E embora aquela geração não tenha dado ouvidos, embora tenham persistido em sua impiedade até que o dilúvio os varreu, a profecia permanece verdadeira. Cristo voltará. Ele virá com os seus santos, com os exércitos celestiais. Ele julgará o mundo com justiça. E aqueles que andaram com Deus pela fé, como Enoque, estarão com ele. O mistério e a mensagem. Muito sobre Enoque permanece um mistério. Não sabemos qual era sua aparência. Não sabemos onde ele morava, ou como era seu dia a dia. Não sabemos as circunstâncias específicas de sua translação, se foi pública ou privada, repentina ou gradual, dramática ou silenciosa. Mas nós sabemos o que importa. Sabemos que ele andou com Deus. Sabemos que ele agradou a Deus pela fé. Sabemos que ele foi um profeta que advertiu sobre o juízo vindouro. Sabemos que ele foi levado para o céu sem morrer. E sabemos que sua história foi preservada nas Escrituras para nossa instrução. A mensagem da vida de Enoque é clara. Deus recompensa aqueles que o buscam.
Deus se alegra em ter um relacionamento com o seu povo. Deus tem poder sobre a morte. E Deus está preparando um lugar para aqueles que caminham com Ele. Enoque viveu na 7ª geração, depois de Adão. Segundo Judas, ele profetizou sobre a vinda do Senhor com dezenas de milhares de seus santos. Ele foi levado ao céu no que poderia ser chamado de primeiro arrebatamento. E sua vida permanece como um testemunho que ecoou por 5.000 anos de história da humanidade. O mundo em que Enoque viveu desapareceu, destruído pelo dilúvio. A civilização antediluviana, com sua longa expectativa de vida, sua tecnologia avançada e sua corrupção generalizada, tudo evaporou sob as águas. Mas o legado de Enoque permanece. Seu exemplo perdura. Sua profecia ainda ressoa. Caminhando com Deus hoje. A história de Enoque não é apenas história antiga. É uma mensagem viva para toda pessoa que deseja conhecer a Deus. O mesmo Deus que caminhou com Enoque está disponível para caminhar com você. A mesma fé que agradou a Deus em Enoque pode agradá-lo em sua vida. O mesmo relacionamento que resultou na transladação de Enoque pode transformar a sua existência. O que significa caminhar com Deus hoje? Significa o mesmo que significava para Enoque. Significa crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Significa comunhão diária com Deus por meio da oração e da meditação em Sua palavra. Significa obediência ao que Deus revela, mesmo quando isso contradiz a cultura ao seu redor. Significa viver pela fé, não pela visão. Caminhar com Deus significa ir na mesma direção que Deus. Significa compartilhar os valores de Deus, suas prioridades, seus propósitos. Significa amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Significa representar Deus em um mundo que, em grande parte, o esqueceu. Caminhar com Deus exige constância. Enoque caminhou com Deus por 300 anos, não 300 dias, não 300 semanas, 300 anos. Não foi um compromisso de curto prazo ou um entusiasmo passageiro. Foi uma vida inteira de fidelidade, que se estendeu por séculos. Caminhar com Deus traz transformação. Não se pode conviver de perto com alguém por 300 anos sem se tornar como essa pessoa. Não se pode passar tanto tempo na presença de Deus sem ser transformado. Enoque se tornou o tipo de homem que agradava a Deus, que profetizava as palavras de Deus, que estava tão alinhado com o céu que Deus simplesmente o levou para casa. Caminhar com Deus produz testemunho. As pessoas conheciam a caminhada de Enoque com Deus. Era visível, era documentada, era lembrada. Sua caminhada com Deus, se for genuína, será visível para os outros. Deixará uma marca em sua geração. Caminhar com Deus oferece esperança. Enoque nunca morreu. Ele foi levado. Isso é uma prévia do que aguarda todos os que pertencem a Cristo. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 51 a 52. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O homem que nunca morreu. A história de Enoque, embora breve nas páginas das Escrituras, carrega um peso imenso e implicações profundas que ecoam por toda a história da humanidade. Num mundo que mergulhava rapidamente num colapso moral completo, numa geração caracterizada pela violência, maldade e rebelião contra Deus, um homem escolheu um caminho radicalmente diferente. Um homem caminhou com Deus. Seu nome era Enoque, a 7ª geração desde Adão, através da linhagem justa de Sete. Ele foi o pai de Matusalém, cujo nome profetizou o julgamento vindouro. Ele foi o bisavô de Noé, por meio de quem a humanidade seria preservada após o dilúvio.
Ele viveu 365 anos na terra, e em seguida ascendeu aos céus sem experimentar a morte. A Bíblia nos diz que ele andou com Deus, não por um dia, não por um ano, mas por 300 anos. 3 séculos de relacionamento fiel, diário e íntimo com o Criador. 300 anos escolhendo Deus em vez do mundo, a justiça em vez da maldade, a fé em vez da visão, a verdade em vez das mentiras que o cercavam. 300 anos em desacordo com sua cultura porque estava em sintonia com Deus. A caminhada de Enoque com Deus não foi passiva nem privada. Ele era um profeta que falava com ousadia sobre o julgamento vindouro. Advertiu sua geração de que Deus não toleraria sua impiedade para sempre. Profetizou que o Senhor viria com dezenas de milhares de seus santos para executar o juízo sobre os ímpios. Ele falou a verdade a uma cultura que não queria ouvi-la. E fez isso não apenas durante um breve ministério profético, mas consistentemente ao longo de toda a sua vida. Ao final desses 300 anos, Deus o levou. De repente, sem aviso prévio, Enoque não estava mais na terra. Ele não havia morrido. Não havia adoecido e falecido. Não havia sido morto em um acidente ou por violência. Ele simplesmente não estava mais lá porque Deus o havia levado para o céu. Sua transladação foi imediata, sobrenatural e completa. Corpo e alma unidos. Enoque passou da existência terrena para a existência celestial sem passar pela morte. As pessoas o procuraram. Não conseguiram encontrá-lo. Como poderiam? Ele estava em um reino completamente diferente, na presença de Deus, continuando a caminhada que havia começado na terra, mas agora na perfeição do céu. Sua jornada terrena estava completa, mas sua jornada eterna com Deus estava apenas começando de uma maneira nova e gloriosa. A vida e a transladação de Enoque comprovam diversas verdades cruciais que permanecem relevantes milhares de anos depois. Primeiramente, demonstram que é possível caminhar com Deus mesmo nos piores momentos. Enoque viveu em um mundo que era, sem dúvida, mais corrupto do que qualquer outro período desde então. A Bíblia diz que toda a intenção dos pensamentos do coração das pessoas era continuamente má. A violência assolava a terra. A maldade era universal. Contudo, nesse ambiente, Enoque manteve sua comunhão com Deus. Isso significa que suas circunstâncias não determinam seu relacionamento com Deus. Não importa quão sombria a cultura se torne, não importa quanta maldade o cerque, você ainda pode caminhar com Deus. Em segundo lugar, a vida de Enoque prova que andar com Deus requer fé. Hebreus deixa isso explícito. Enoque agradou a Deus pela fé. Ele acreditava que Deus existe e que Deus recompensa aqueles que o buscam. Essa fé não se baseava em circunstâncias favoráveis ou provas visíveis. Enoque vivia em um mundo onde os ímpios pareciam prosperar e os justos eram marginalizados. Mas ele acreditou mesmo assim. Ele confiou nas promessas de Deus, mesmo quando sua experiência parecia contradizê-las. Ele viveu pela fé, não pela visão. Em terceiro lugar, a caminhada de 300 anos de Enoque com Deus prova que a fidelidade exige constância e perseverança. Caminhar com Deus não se resume a momentos de êxtase emocional ou experiências espirituais ocasionais. Trata-se de obediência diária, comunhão constante e compromisso a longo prazo. Enoque demonstra que a verdadeira piedade é uma piedade sustentada, que a fé genuína perdura ao longo do tempo e que caminhar com Deus é um estilo de vida, não um evento isolado. Em quarto lugar, a influência de Enoque em sua família prova que sua caminhada com Deus afeta aqueles ao seu redor. A fidelidade de Enoque influenciou seu filho Matusalém, que viveu mais tempo do que qualquer outro ser humano. Influenciou seu neto Lameque. Influenciou seu bisneto Noé, que construiria a arca e preservaria a humanidade durante o dilúvio. Através de Noé, o legado de Enoque tocou todas as pessoas que viveram desde o dilúvio.
Sua caminhada com Deus importa não apenas para você, mas para as gerações futuras. Em quinto lugar, a transladação de Enoque prova que a morte não é inevitável para aqueles que caminham com Deus pela fé. Sim, a maioria dos crentes ao longo da história morreu fisicamente e aguarda a ressurreição. Mas a experiência de Enoque, juntamente com a posterior de Elias, demonstra que Deus tem autoridade sobre a morte. Deus pode evitar a morte. Deus pode vencer a morte. E, em última análise, para todos os crentes, a morte será tragada pela vitória através de Cristo. Em sexto lugar, a vida de Enoque prova que agradar a Deus é possível e valioso. Hebreus nos diz que Enoque foi elogiado por ter agradado a Deus. Em um mundo cheio de pessoas que desagradavam a Deus, Enoque o agradou. Isso não aconteceu porque Enoque era perfeito ou sem pecado por suas próprias forças, mas sim porque ele andava com Deus pela fé. E isso ainda é possível hoje. Deus se agrada quando cremos nele, confiamos nele, obedecemos a ele e o buscamos. A mesma fé que agradou a Deus em Enoque pode agradá-lo agora. Sétimo, a história de Enoque prova que um relacionamento íntimo com Deus pode resultar em consequências extraordinárias. Deus pode agir de maneiras que transcendem a experiência humana comum. Quando você caminha em comunhão com Deus, você se abre para possibilidades divinas que vão além da sua imaginação. Deus pode não te levar para o céu sem a sua morte, mas Ele agirá em sua vida de maneiras que demonstram o seu poder, a sua fidelidade e o seu amor. Milhares de anos se passaram desde que Enoque caminhou sobre a terra. O mundo que ele conhecia foi destruído no dilúvio. A civilização antediluviana, com sua tecnologia, suas cidades, sua longa expectativa de vida, tudo desapareceu sob as águas do julgamento. As pessoas que zombaram da caminhada de Enoque com Deus, que rejeitaram suas profecias, que buscaram a maldade em vez da justiça, todas morreram. Cada uma delas pereceu no dilúvio. Mas Enoque não pereceu. Enoque sequer morreu. Ele foi levado para estar com Deus. E lá permanece, na presença do Todo-Poderoso, para sempre. Sua caminhada de 300 anos com Deus na terra agora se estende por mais de 5.000 anos no céu. E continuará por toda a eternidade. Sua história permanece como um testemunho permanente nas Escrituras. Não pode ser apagada nem esquecida. Enquanto a Bíblia existir, a história de Enoque será contada. Enquanto as pessoas lerem Gênesis, encontrarão o homem que andou com Deus e foi levado para o céu sem morrer. Enquanto os crentes estudarem Hebreus 11, o grande capítulo sobre a fé, verão o nome de Enoque entre os heróis da fé. E a história dele serve como um convite. O mesmo Deus que caminhou com Enoque deseja caminhar com você. A mesma fé que agradou a Deus em Enoque pode agradá-lo em sua vida. O mesmo relacionamento que transformou Enoque de um homem comum em alguém extraordinário pode transformar você. O mesmo poder que permitiu a Enoque permanecer firme em uma geração perversa pode permitir que você permaneça firme na sua. Enoque caminhou com Deus por 300 anos em um mundo que se encaminhava para o julgamento final. Você pode caminhar com Deus hoje em um mundo que ainda caminha para o julgamento final profetizado por Enoque. Você pode conhecer o mesmo Deus, experimentar a mesma comunhão e agradar ao mesmo Senhor. Você pode viver pela mesma fé que sustentou Enoque por 3 séculos de fidelidade. E por fim, como Enoque, você pode estar com Deus para sempre. Seja através da morte e ressurreição, seja sendo levado vivo no retorno de Cristo. Todos os que caminham com Deus pela fé terminarão no mesmo lugar onde Enoque está agora, na presença de Deus, caminhando com Ele, conhecendo-o e adorando-o por toda a eternidade. Esta é a história nunca revelada de Enoque. Não nunca revelada no sentido de ter sido oculta ou secreta, mas nunca revelada no sentido de que a maioria das pessoas nunca compreendeu verdadeiramente o seu significado.
nunca entendeu completamente as suas implicações, nunca aplicou pessoalmente os seus ensinamentos às suas próprias vidas. Enoque andou com Deus, e ele não estava mais aqui, pois Deus o levou. É uma história simples, contada em poucos versículos, mas contém uma mensagem com o poder de transformar a maneira como você vive cada dia da sua vida. Oferece uma esperança que transcende a morte. Apresenta um exemplo de fidelidade que atravessa séculos. Demonstra a realidade e as recompensas de um relacionamento íntimo com Deus. Enoque viveu. Enoque andou com Deus. Enoque agradou a Deus. Enoque foi levado para o céu. E a história de Enoque continua a falar a cada geração, chamando-nos à mesma fé, à mesma caminhada, ao mesmo relacionamento com Deus que caracterizou sua vida extraordinária. Este é Enoque. O homem que caminhou com Deus por 300 anos. O homem que profetizou o juízo sobre os ímpios. O homem que agradou a Deus pela fé. O homem que Deus elevou ao céu. O homem que nunca morreu. Seu legado permanece. Seu exemplo perdura. Seu testemunho permanece. E o Deus com quem ele caminhou, o Deus que o levou para o céu, esse Deus ainda está disponível, ainda pronto, ainda esperando para caminhar com qualquer pessoa que o busque pela fé. Você caminhará com Deus como Enoque caminhou? Você acreditará que Deus existe e que ele recompensa aqueles que o buscam? Você escolherá a fidelidade em vez do compromisso, a justiça em vez da maldade, Deus em vez do mundo? Este é o convite que a história de Enoque estende a cada leitor, a cada geração, a cada pessoa que se depara com seu breve, porém impactante relato nas Escrituras. A mesma caminhada é possível, a mesma fé está disponível, o mesmo Deus está à espera. Caminhe com Deus. Agrade a Deus pela fé. E como Enoque, experimente a realidade de que um relacionamento íntimo com Deus tem consequências que transcendem todas as expectativas humanas e todas as limitações terrenas. Esta é a história de Enoque, o homem que andou com Deus e foi levado para o céu sem experimentar a morte, e continua sendo um dos testemunhos mais poderosos de toda a Escritura sobre a realidade, a possibilidade e as recompensas de andar com Deus pela fé.